Bem, pessoal, nessa segunda aula eu vou focar mais nos tipos de dados. Já falei um pouco na aula anterior, que é o Python do zero. E a gente tem três tipos de dados assim mais básicos: o inteiro, o float, que é o decimal, e a string, que é caracterizada por um par de aspas, seja simples ou dupla. E por que é importante a gente formatar os dados apropriadamente? Porque a gente só consegue fazer determinadas operações com determinados tipos de dados. Por exemplo, para fazer operação matemática, a gente só vai conseguir se for com números inteiros ou float, né? Então, no caso, 1 mais 10 vai retornar 11. Aqui eu poderia colocar 10,8 também. Ele retorna 11,8. Então, a gente consegue fazer operações matemáticas com inteiros e decimais, né? Lembrando sempre que o decimal é o ponto final, não a vírgula, tá? Se a gente fizer uma soma entre um número e uma string, vai dar erro. Então ele fala que ele não consegue fazer essa operação matemática entre um inteiro e uma string. Então, é, determinadas operações só podem ser feitas com determinados tipos de dados. Por exemplo, se eu colocar aqui um 5 envolvido entre aspas, por mais que o 5 ele seja um número, mas aqui, como ele está envolvido entre aspas, ele vai ser uma string. Então, se eu fizer um 1 mais 5 string, ele vai dar o mesmo erro, tá? Então, tem que estar devidamente formatado. Mas como eu consigo mudar o tipo de um dado? Então, por exemplo, eu dei o caso do 5 aqui. Vamos supor que esteja na variável x. Vamos supor que eu queira converter esse número que está dentro de uma string para um número propriamente. Eu faço assim, ó. Vou criar outra y. Y igual a inteiro do x. Isso daqui converte a string para o y, né? Deixa eu fazer um print type também para mostrar o tipo do dado desse inteiro. Ó. E aí, aqui sim, eu conseguiria fazer a conta lá, que eu não lembro, acho que era 1 mais o número, né? 6. Tá? Então, assim a gente consegue formatar. Mas, não é deliberadamente. Por exemplo, se aqui no lugar do 5 fosse um oi, ele ia dar erro. Ó. Porque dentro da string, ela tem que ter um número, para daí sim ele conseguir formatar para inteiro. Tá? Mesma coisa para float, então assim ele consegue formatar. Vamos ver o que acontece se ele... Esse aqui eu não lembro. Vamos ver. Ah, ele dá erro também, que tem o ponto final. Então, teria que ser float aqui. Então, assim você muda o tipo do dado, né? Aqui você conseguiria colocar uma string também, se aqui fosse 5.5. Aqui eu vou tirar esse print, porque eu não quero ver isso, né? Eu quero ver só o print. Aí. Aqui, então, ele converteu para string. Então, assim a gente consegue. Então, a gente só consegue fazer operações matemáticas entre números devidamente formatados. Já com string, tem outras operações também que a gente consegue fazer. Por exemplo, se você usar a soma entre duas strings, ele vai concatenar essas duas strings. Tá? Aqui eu poderia fazer, incluir um espaço assim, daria certo também. Ó. Então,
O mais entre strings, ele vai fazer a mesma coisa que o e comercial lá do Excel. Ele vai concatenar as informações, vai juntar duas strings, tá? Ainda sobre string, a string ela é uma sequência de caracteres. Então, cada elemento aqui vai ser um caractere. Inclusive o espaço, a vírgula, a pontuação que a gente colocar, né? Vai ser um elemento. E uma string, ela começa na esquerda dela com a posição 0. Aí, no caso, é o O aqui. A segunda posição vai ser a posição número 1. Então, o I é a posição 1, a vírgula, posição 2 e assim sucessivamente. E a gente consegue extrair os elementos de determinada posição referenciando a string, né? E a gente colocando a posição que a gente quer. Então, aqui ele vai extrair o elemento da primeira posição da string que você estiver passando aqui, que no caso é o O. Teria como também, partindo do último elemento, que é o ponto de interrogação, que vai ser o menos 1. E aí, menos 1, menos 2 vai ser o M, menos 3 o E, e assim até o O aqui. Então, assim a gente consegue extrair determinados elementos de acordo com posições. A gente também consegue fazer um slice. Slice ele vai fatiar a string ali entre duas posições. Então, você coloca a posição inicial e a final. Na verdade, não é bem assim, e a gente vai ver isso agora. Tá, então aqui... Pera, isso. Então aqui, quando... isso daqui é a mesma coisa, tá? Você pode ocultar aqui o 0, ficar só os 2 pontos. Dá na mesma. O que eu fiz é a mesma coisa disso daqui. Então, o que ele faz? Ele começa na posição 0, que é o O. O I vai ser a posição 1. Mas aqui vocês concordam que deveria estar vindo a vírgula, porque eu estou colocando a posição 2 aqui. Essa é a intuição, né? Porém, que é uma coisa que vocês devem se lembrar sempre, a última posição não é incluída nesse slice. Então, ele vai fazer o slice aqui da posição 0 até a posição final menos 1. Então, no caso, ele vai fazer da 0 até a 1. O é a 0, o I é a 1. Por isso que está mostrando aqui só o oi, tá? Se a gente quisesse extrair a vírgula também, eu colocaria o 3 aqui. Que ele vai incluir até a uma posição anterior ao que a gente colocar aqui depois do 2 pontos. Então, a posição 2. O O é 0, I é 1 e a vírgula posição 2. Aí sim ele extraiu. Tá? Então, isso é muito importante. O número que você colocar depois do slice não vai ser incluída nessa seleção. Tá? Tem uma outra coisa também que a gente consegue já introduzir aqui, que é o len. O len a gente só consegue usar em string. A gente também vai conseguir usar em lista, em dicionário, mas a gente não consegue usar o len com números inteiros. Então, ele é possível apenas para determinados tipos de dados. Então, aqui significa que essa string tem 13 elementos, contando espaço, contando vírgula, contando ponto de interrogação, tá? Então, é o len. Aqui uma coisa, assim, para enriquecer um pouco mais, que ainda envolve variáveis, vamos supor que eu queria criar uma variável len(x) e referenciar ela aqui, tá? Isso daí fica a gosto de você, assim. Dá na mesma aqui, tá? Mas só mostrando que também tem como fazer isso. Um outro tipo de dado é lista. E ela é caracterizada por um par de colchetes
e dentro dela pode ter um ou mais elementos. E os elementos, eles vão ser caracterizados, assim, eles vão ser separados por vírgulas. Então, isso daqui é uma lista com 3 elementos, porque são separados pelas vírgulas aqui. O primeiro elemento é o oi, segundo elemento é o 90 e o terceiro elemento é o olá. Eles estão entre um par de colchetes e a gente também consegue selecionar os elementos de acordo com a posição, igual na string. Só que aqui a gente tem a separação por vírgula. Então, esse oi é a posição 0, 90 é a posição 1 e o olá é a posição 2. A gente também consegue fazer invertido. O olá vai ser menos 1, 90 menos 2 e o oi menos 3. É a mesma lógica lá da string. Isso daqui você acha que vai retornar o quê? Retornou o elemento da posição número 1, que é o 90. Tá? Aqui a gente também consegue fazer a mesma coisa lá com o slice. A mesma coisa da string. Sei lá, estou meio sem criatividade. Aqui uma coisa, se você ocultar aqui o que tiver depois dos 2 pontos, ele vai pegar até o final, tá? Aquela regra de que ele não inclui o último que você colocar aqui não se aplica quando você oculta aqui, que ele vai pegar até o final mesmo, tá? Então aqui ele está pegando da posição número 2, que é a partir do olá, e vai pegar até o final. Vamos ver uma coisa? Se isso daqui dá certo. Ah, tá. Que aqui eu não ocultei, né? O SP é a posição menos 1. Como eu estou incluindo explicitamente, depois dos 2 pontos, então ele vai desconsiderar SP. Tem coisas que assim eu também não lembro de cor e aí eu testo na hora. Então, isso daqui é uma lista. A gente consegue adicionar um elemento ao final dessa lista com o append. Só que aí a gente não precisa redefinir a lista. Tá? Não precisa fazer lista igual a append. Ele já faz isso implicitamente já. Novo elemento. E aí eu vou printar a lista. Oxe, eu apaguei, ele mostrou de novo que estava no terminal. Ó, ele adiciona o novo elemento. Se eu quiser saber a quantidade de elementos que tem nessa lista, eu faço um len. Igual eu fiz lá na igual eu fiz lá na string. Aí no caso já vai ser a lista com o append, lembrando sempre que ele faz isso sequencialmente. Então ele quando executa, ele parte da linha número 1, ele vai criar aqui a variável lista, do jeito que está aqui, e vai guardar isso na memória. Na linha 2, ele pega essa lista e adiciona o que tiver dentro do parênteses no último elemento dessa lista. Então aqui o print len list vai mostrar o tamanho dessa lista com esse elemento aqui. Tá? Então tem 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. Que mais? Aqui, uma outra coisa, a gente pode também usar o type com a lista. Vai mostrar o class list. Se eu não me engano, tem como você remover determinado valor. Vamos ver como fica a lista. Você só tem que tomar cuidado se tiver mais de um elemento igual. Então, ó, ele tirou o oi, que era a primeira posição. Vamos ver se tiver 2 elementos iguais, se ele remove os dois. Não, ele remove só o primeiro, se eu me lembro bem, é isso. Deixa eu testar isso aqui. Aí, verdade, ele vai remover só o primeiro que ele encontrar aqui, tá? E tá, então
é lista. Então, deixa eu fazer aqui um resuminho do que a gente viu. Isso daqui vai ser inteiro, número sem ponto. Isso vai ser float, número com decimal, ponto final. Isso daqui vai ser string, qualquer coisa dentro de um par de aspas, simples ou duplas, ou dupla. Lista, caracterizada por um par de colchetes. Pode ter uma lista vazia, tá bom? É assim. Então, isso aqui não descaracteriza uma lista, porém, se tiver elementos, mais de um elemento, porque também pode ter uma lista só com um elemento, os elementos vão estar separados por vírgula. Tá? Então, assim, isso daqui é uma lista. Esses três aqui são listas, porque tem um par de colchetes. O colchete abre e fecha. Aí depois temos, deixa eu ver se tem mais alguma coisa de lista que é importante falar. Falei sobre a posição, o slice. Acho que é isso a lista. E aí temos dicionário. Eu fiquei em dúvida se eu falo de dicionário agora ou se eu deixo para depois. Eu vou dar uma introduzida agora, depois lá na frente eu volto para dicionário, tá? Um dicionário ele é caracterizado por um par de chaves. E aí também, do mesmo jeito, pode ter um dicionário vazio, que é o jeito que está aqui. Mas, assim, o poder do dicionário tá na composição dele, que vai ser com pares de chave-valor, que ficam estruturados assim. Uma coisa que eu gosto de usar bastante é tipo, você pode relacionar a sigla de um estado com a capital. Então, isso daqui é um dicionário. Aqui a gente tem uma chave e aqui a gente tem o valor. Eles são relacionados, eles são separados por dois pontos. E aí a gente pode ter mais de um par de chave-valor. Amazonas, Manaus. Então aqui a gente tem dois pares de chave-valor. Eles são separados por vírgulas e cada par de chave-valor é separado por dois pontos. Aí a gente consegue selecionar. Deixa eu passar uma variável aqui. D de dicionário, vai. Eu consigo acessar todas as chaves de um dicionário usando esse keys aí. Não sei por que aqui não está apagando direito. Será que é o que eu tenho que fazer aqui? Deixa eu fazer aqui. Não sei por quê. Mas ele está aparecendo aqui. Tá vendo? SPAM. Isso daqui é um objeto. Vamos printar o type dele. Não que isso seja muito relevante, tá? Mas é que isso daqui não é uma lista. Ó, ele é um tipo de dado que é o dict keys, a chave do dicionário. Por exemplo, não tem como a gente selecionar o primeiro valor. Então, por isso que não é uma lista. Ó, ele não deixa. Se fosse uma lista, efetivamente, ele ia pegar a primeira posição disso daqui, né? Mas ele não está pegando. Mas tá, isso é um pouco de segundo plano, não foquem nisso agora. Então, o keys, ele vai mostrar as chaves e a gente consegue acessar também os valores. Ó, então aqui a gente tem os valores e aqui a gente tem, deixa eu ver uma coisa. Tá. A gente tem as chaves.
A gente consegue também. É que aí eu teria que falar sobre for. Tá. Tem uma outra função aqui que é o items. Itens. Mas eu não vou falar disso agora, que eu preciso falar sobre o for primeiro para a gente conseguir usar esse items. Mas tem como a gente selecionar cada par um por vez e fazer alguma operação com isso, tá? Eu vou mostrar isso mais para frente. Por isso que eu estava em dúvida se eu mostrava o dicionário agora ou não. Tá, isso daqui é um básico de dicionário, não precisa focar muito nisso agora. Saibam que existe o dicionário. E enfim, esses são os 5 tipos de dados principais, assim, os mais básicos. E é isso. Na próxima aula já pretendo dar uma introduzida em alguns conceitos que depois já vai dar para fazer exercícios. Até mais, pessoal.